Estas são as últimas imagens do satélite Amazônia 1 montado em terra. Logo após o registro, feito no dia 4 de dezembro, o satélite foi encaminhado ao processo de desmontagem e embalagem para ser enviado à Índia, de onde será lançado em fevereiro do próximo ano. O desafio foi muito grande em vários aspectos. Foram desafios no campo tecnológico, desafio associado a pessoal, mas o maior desafio realmente está sendo a pandemia. A pandemia, porque a gente está numa fase muito complicada, que é altamente complexa, e nós estamos tendo que fazer isso no meio de uma pandemia. Vários componentes que nunca haviam sido feitos no Brasil foram desenvolvidos para o satélite. Olha, a gente tem o subsistema de propulsão, ele foi completamente desenvolvido, testado e fabricado aqui no país. Temos também mecanismos de painel solar, né, que permitem a abertura de painel. E temos também a parte de DLC, que é Diamond Like, que é um lubrificante sólido, que também foi desenvolvido neste projeto. E, além disso, a gente não pode se limitar somente a subsistemas ou equipamentos. O grande ganho está em se cumprir uma cadeia completa de desenvolvimento de satélites. Esse é um dos maiores marcos que esse programa está trazendo para o Brasil. Que tudo que poderia ser feito no país, nós tentamos fazer. E desenvolvimento, muitas vezes, você não logra sucesso. Então, como a gente não conseguiu desenvolver algumas partes, aí nós readequamos os sistemas e continuamos o projeto com partes compradas fora do país. Ali estão os computadores, o tanque de combustível, o receptor GPS, os equipamentos sensores de controle, a parte de alimentação de satélite. Ou seja, é ali que está toda a parte que monitora, alimenta e controla o satélite. A parte de cima é a parte do payload, né, que é de carga útil, que a gente chama, é onde estão a câmera, os transmissores, o gravador de dados. A gente tem aproximadamente 6 quilômetros de cabo e 14 mil conexões elétricas. Tudo testado e pronto para voo. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, vimos aí o satélite Amazônia em uma de suas últimas poses para fotografia, antes de ser devidamente embalado e embarcado para a Índia, de onde ele deverá ser lançado em fevereiro do próximo ano. Mas no programa de hoje, que nós já falamos bastante sobre a construção, sobre os detalhes desse equipamento, no programa de hoje nós vamos falar sobre a história não contada, as dificuldades dos pesquisadores, dos institutos de pesquisa para construir, para desenvolver equipamentos de alta tecnologia, tendo aí de cumprir os ritos da Lei 8666 e como que esse processo se desenvolve. Nós vamos falar hoje com o pesquisador Heitor Patiri, que nos atende aqui gentilmente pela web, que vai contar um pouco dessa história para a gente. Heitor, muito boa tarde, obrigado por você ter atendido o nosso convite. O satélite Amazônia 1, como muita gente conhece, está para ser lançado. Mas antes desse projeto para esse projeto ter chegado ao fim, nós tivemos que contornar alguns problemas, alguns trâmites burocráticos lá atrás, que quase levaram o projeto, digamos assim, a ser encerrado, assim como aconteceu com o VLS. Explica para a gente essa história, Heitor. Ok. Primeiramente, boa tarde. É um prazer participar do Brasil Consciência. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Eu vou tentar fazer uma síntese, né, dessa história toda, que ela vem do início do ano 2000, né, quando surgiu o programa PMM. Inicialmente era o programa PMM, o satélite com o nome Amazônia 1,
Ele foi dado posteriormente, quando se definiu a carga útil dele, né? Mas inicialmente... Vamos só fazer um glossário aqui, Heitor, rapidamente, para o nosso telespectador que estiver chegando hoje. PMM é aquela parte de baixo do satélite que os pesquisadores chamam de... plataforma multimissão, módulo de serviço. Exatamente, módulo de serviço. Podemos entender, a grosso modo, como se fosse assim, o quadro do satélite, ou o chassi do satélite, a carcaça do satélite, aquilo que vai abrigar motores e outras coisas que fazem o satélite funcionar. O Heitor vai explicar melhor. Imagina, a grosso modo, para as pessoas que não conhecem, um caminhão com uma carroceria vazia. E dentro dessa carroceria, você põe qualquer tipo de carga que esteja na capacidade daquele caminhão. A plataforma multimissão, a PMM, seria um caminhão, onde ele tem o motor, tem as rodas, né, tem a carroceria ali com espaço, e ele tem uma potência para carregar uma determinada quantidade de carga e volume de carga. Isso seria a PMM. Né? Acoplado a essa PMM, você coloca o módulo de carga útil, que aí você tem variados tipos. Você pode ter observação remota com câmeras, né, para a Terra ou para o espaço. Né? Você pode ter sistemas de radares, você pode ter sensores de vários tipos, tanto para monitorar a Terra, como para monitorar a ionosfera toda em volta da Terra, ou até o espaço exterior, no caso de uso para astronomia, astrofísica. Então, você pode ter várias cargas úteis, até de forma compartilhada. Né? Enquanto uma está olhando a Terra, a outra pode estar necessariamente olhando o espaço, desde que a missão seja compatível para ambos. Né? Então, você tem esses diversos recursos, onde a PMM ela é composta como módulo de serviço, né? Ela tem todo o mecanismo embarcado para fazer movimentos ou posicionar o satélite nas órbitas devidas, vamos dizer assim, no posicionamento devido em relação a uma câmera, a uma antena, a um sensor. Então, você tem vários instrumentos dentro. Você tem o subsistema de propulsão, né? Você tem as rodas de reação, você tem as barras de torque, e aí tudo isso controlado por um computador de bordo, que faz tanto o monitoramento aí dos painéis solares para aquisição de energia e abastecimento da bateria, né, que é a fonte de energia para tudo funcionar, assim como também controla, em função da órbita, posicionamento, esses sistemas todos de movimento do satélite. Né? Você posiciona ele em relação à sua necessidade. Então, lá nos anos 2000, quando tinha esse projeto da PMM para dotar o país dessa estrutura capaz de construir vários satélites de várias missões, surgiu, então, a missão Amazônia. E como é que isso se desenrolou? Só dando um pouquinho de história para vocês, o satélite Amazonas, ou Amazônia 1, né, na realidade nós temos 2 satélites, e eu vou contar essa história, ele vem de um antigo projeto que era a MEC-B. Na MEC-B nós tínhamos 4 satélites. Nós tínhamos o SCD-1, SCD-2, o SSR-1 e SSR-2. SSR é satélite de sensoriamento remoto. Ou seja, nós, no período da MEC-B, fizemos o SCD-1 e o SCD-2, que até hoje está no espaço, mandando informações lá, já bastante debilitado por causa das baterias, mas ainda está funcionando. Quando está exposto ao sol, ele tem energia, ele manda informações. Mas os 2 últimos satélites, de um total de 4, ele não foi concluído na época da MEC-B. Então, o satélite Amazônia, que aí foi remodelado como a PMM, carga módulo de serviço,
ele seria basicamente uma evolução daqueles 2 satélites da Operação MACB, tá bom? Então, ele serve para sensoriamento remoto, porque ele tem aí todo um dispositivo, como eu falei, sistema de propulsão e tal, que o SCD-1 e SCD-2 não tinha, tá? Então, nós estamos falando agora de satélites na série Amazonas, né, derivado da PMM, e nesse satélite derivado da PMM, nós temos aí uma história que ele começou em 2000, né, vamos dizer assim, o restart do programa espacial em satélite pelo INPE, com esse projeto da PMM. Inicialmente, a PMM ela foi desenvolvida pelo INPE, mas em conjunto com as indústrias, né? Foi um projeto a qual o INPE tem até hoje de transferência de tecnologia para a indústria. Então, o INPE faz o programa principal das necessidades e você passa para a indústria dentro da tecnologia de cada área, para que a indústria, então, se desenvolva com o acompanhamento do INPE e se capacite para fornecer futuros equipamentos para a área aeroespacial, né? Isso vinha de um trabalho já de longo prazo, e nesse caso da PMM foi montado um consórcio de alguns, são 5 empresas, se eu não me engano, se não me falha a memória, né? Cada empresa especializada numa área do satélite. No meu caso, eu fui o responsável técnico pelo subsistema de propulsão. E nós tínhamos a empresa Fibraforte, que é aqui de São José dos Campos. Ela era responsável pelo desenvolvimento do subsistema de propulsão, como eu falei, com acompanhamento do INPE e com uma certa supervisão e orientação técnica até no desenvolvimento do projeto. Porque o INPE ele é precursor, antes desse projeto PMM, a parte de propulsão, por exemplo, nós já tínhamos propulsores desenvolvidos no meu grupo de trabalho. É um grupo hoje que está bastante reduzido, mas já pessoas que se aposentaram, foram feitos desenvolvimentos, né, que começaram com propulsores de 1 newton, 2 newtons, aliás, com um subsistema completo que abasteceu uma plataforma suborbital, já desde o início, nesse desenvolvimento. E a evolução desse subsistema, ele já foi, então, composto com esse consórcio de empresas, onde se montou um subsistema para o satélite Amazônia, no caso, a plataforma multimissão. Bom, nesse início, onde eu entrei basicamente bem no começo, em 2002, eu participei do projeto PMM, já bem no início do subsistema de propulsão. Nós tínhamos, então, esse consórcio formado por essas 5 empresas. Bom, ele foi muito bem, né? Desenvolveu-se bastante, as empresas, cada uma no seu quesito, teve painel solar, teve estruturas, teve subsistema de propulsão, teve a parte de energia, que é o banco de baterias, teve a parte do computador de bordo, a parte de controle, que acabou sendo adquirido depois de um projeto junto com a Argentina. Cada empresa foi fazendo o seu desenvolvimento ao longo de um cronograma, só que nós tivemos um problema. Nós tínhamos bastante problemas de importação de peças, porque o Brasil não fabrica todas as peças com qualificação espacial. Então, eu vou falar basicamente do meu subsistema, que eu participei bem de perto, né? O projeto é brasileiro, de todo o subsistema, todo o satélite, o projeto ele é brasileiro, feito pelo INPE, e depois desenvolvido pelas indústrias. A aquisição de algumas peças importadas foram feitas em diversos países. Bom, no caso do subsistema propulsão, por exemplo, nós tínhamos algumas válvulas que o Brasil não fabricava,
o próprio tanque de combustível, que o Brasil não fabricava. O propulsor, ele é fabricado pelo Brasil, com a parceria da indústria, mas, por exemplo, o catalisador que vai dentro do propulsor, ele já é importado. O Brasil estava num desenvolvimento e que foi muito bom, porque eu também pude acompanhar junto ao pessoal de catálise de Cachoeira Paulista, né, o desenvolvimento de um catalisador e teste desse catalisador, a qual nós embarcamos em 2 propulsores da APMM para ser testado e qualificado no espaço. Mas o que aconteceu? Resumindo um pouco a história. No final do processo da construção da PMM, houve um problema onde uma das parceiras do consórcio não conseguiu cumprir o cronograma por problemas técnicos do seu projeto e alguns problemas financeiros também que na época ocorreu com a empresa. Aconteceu que aquele consórcio não conseguiu cumprir essa etapa dessa empresa, fechando o pacote de todos os fornecimentos. E uma vez que ela não cumpriu, ela acabou sendo denunciada pelo Ministério Público, porque o Ministério Público faz isso quando você não cumpre o prazo, você não pode fazer os pagamentos, consequentemente você não tem o produto entregue, e isso acaba sendo um problema, e aí o próprio Ministério Público acaba denunciando. E esse consórcio foi denunciado na época. Foi se tentado substituir essa empresa por uma outra empresa no meio do caminho, mas isso não foi permitido juridicamente na época, até onde eu conheço. E acabou-se que isso virou um processo jurídico, e a primeira PMM, que foi toda construída e com a falta desses equipamentos, ela acabou ficando presa, vamos dizer assim, sem poder ser usada por fazer parte de um espólio judicial. Ela era a prova, vamos dizer assim, dentro do processo judicial, que você tinha em função de todo o litígio que estava ocorrendo. E uma vez sendo uma prova, você não pode mais mexer, nem pegar, nem terminar e nem lançar ela para o espaço. Então, hoje, ela se mantém dentro do INPE, fechada, protegida, certinho e tal, até que esse imbróglio judicial seja resolvido e ela seja disponibilizada para uso. Essa primeira PMM, ela fazia parte do chamado satélite Amazonas. O primeiro satélite levou o nome Amazonas. O Amazonas. Bom, nós também tínhamos no projeto o desenvolvimento de uma segunda PMM, um segundo módulo de serviço. Como o primeiro, baseado num consórcio, deu esse problema jurídico, a segunda plataforma multimissão, ela acabou ocorrendo sem a formação de um consórcio. Ela acabou sendo contratada pela AEB na época, de forma independente com cada empresa. Por quê? Ele se mostrou mais viável, porque se houvesse problema novamente com uma das empresas, você cancelava aquele contrato e chamava uma outra empresa num novo contrato para substituir, o projeto não pararia. Tá? Então, a segunda PMM, que é hoje componente do satélite Amazônia 1, que aí trocou-se o nome de Amazônia para Amazônia 1. Então, essa segunda PMM ela foi concretizada, participando basicamente as mesmas empresas do primeiro consórcio, só que agora de forma independente. E aquela empresa que não conseguiu cumprir a primeira parte, ela foi desclassificada por ter problemas judiciais com o governo, e uma nova empresa foi integrada, chamada, e aí então se concluiu o projeto. Hoje ela foi totalmente testada, montada, aí se definiu a carga útil para ela, né? Como é o caso aí das câmeras, e
se está finalizando, então, o satélite Amazônia 1, que será lançado pela Índia. Então, peraí, vamos tentar resumir em miúdos para o nosso telespectador. Havia um projeto lá de uma PMM que poderia lançar vários satélites. Definiu-se que seria a construção dessa PMM seria feita em parceria com a indústria brasileira, e aí reuniu-se um grupo de algumas empresas interessadas, elas participaram de processo licitatório e formou um consórcio. Só que esse consórcio amarrava tudo numa coisa só, um contrato só. E aí uma das empresas, que vamos até falar o nome aqui, no caso é a Mectron, que depois acabou sendo adquirida pela Odebrecht, a Mectron não entregou a parte dela. E aí, por conta disso, aquela primeira PMM virou uma peça de um processo judicial para cobrar da Mectron a responsabilidade pelo, digamos, calote que ela deu no contrato. E o INPE e o governo, a EB, tiveram que pegar aquele segundo protótipo que ia ser desenvolvido e usá-lo para fazer um novo satélite, quer dizer, de Amazônia ou Amazonas, passou-se para Amazônia 1. Isso. Na realidade, não era um segundo protótipo. Se contratou uma nova PMM. Ah, se contratou duas. Duas. A primeira com esse problema jurídico que está parada, e a segunda foi contratada, então, porque existiam 2 satélites no projeto final. O satélite Amazônia 1, a Amazônia, o inicial, e o satélite LATS, que era um segundo nome que iria ser usado com carga útil para a astrofísica. Então, esse segundo satélite, certo? Ele acabou sendo, vamos dizer assim, reestudado e se transformou no Amazônia 1, com uma carga útil semelhante ao primeiro, certo? E aí se está, basicamente, no futuro seria desenvolvido um terceiro satélite que abrigaria as cargas úteis do LATS, que não foi feito. O que acontece é que esse terceiro satélite não saiu ainda, e se criou, então, um microsatélite dentro do INPE com parte das cargas úteis, né? Que é o EQUAS. Esse satélite ele abriga parte da carga útil que seria do LATS. Então, nós temos aí um satélite inicial, Amazônia, que está parado, com uma plataforma multimissão parada. O segundo, que era o LATS, que se transformou no Amazônia 1, que é o que está hoje, que vai ser lançado. E o EQUAS, que nós temos hoje, é um microsatélite que leva parte da carga do LATS, né, que era uma coisa que também estava em desenvolvimento na época. Então, para não parar aquele desenvolvimento, você gerou um terceiro satélite menor, mas aí sem subsistema de propulsão, um satélite mais simples, para poder também atender o pessoal da astrofísica e outras áreas lá que seriam contempladas no LATS. Mas, Heitor, isso foi em 2000. Nós estamos terminando o finalzinho do ano 2020. Essa PMM ainda está aí guardada dentro do INPE como prova judicial? Ainda está. Os processos, eu não acompanho essa parte, não tenho informações sobre o estágio atual, né? Mas ela ainda faz parte de um espólio que está em andamento na área judicial. A gente não sabe exatamente quanto tempo isso ainda vai levar, né? Espero que seja pouco, porque tem alguns equipamentos que têm vida útil, né? Por exemplo, bateria, você fatalmente já não serve mais. Ela tem uma vida útil, vai ter que ser jogada fora e comprar nova, né? Mas o propulsor, por exemplo, ele tem um catalisador, está embarcado. Mas esse catalisador, ele é muito problemático, porque se ele pegar um pouco de água, você pode descaracterizar, desagregar os grãos, e você perde o propulsor. Então, tem que ser feito toda uma série de testes com esses propulsores para saber se eles ainda estão operacionais, né?
Tem componentes eletrônicos que, para uma qualificação espacial, ele também tem uma vida útil. Então, você vai ter que requalificar todos eles, todos os equipamentos. É um trabalho, assim, grande, com o risco de você perder muitas coisas que talvez não funcionem dentro das características originais. Olha só que coisa, como diz aquele jargão da internet, isso a Globo não mostra. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com informações sobre o propulsor brasileiro que foi desenvolvido para o Amazônia, no qual o Heitor Patiri trabalhou. Um instante só, não sai daí. Programa Brasil Consciência de volta, falando hoje do lado da história que ninguém conta, os problemas, alguns dos problemas administrativos que quase atrapalharam o lançamento do primeiro satélite de sensoriamento remoto brasileiro, o Amazônia 1, que será lançado agora em fevereiro da Índia. Nós estamos aqui com o Heitor Patiri, que está conversando com a gente. Ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento de um dos componentes inéditos deste satélite. Nós estamos falando dos propulsores brasileiros, o propulsor de satélite que foi desenvolvido. Ele falou um pouquinho no bloco anterior, começaram a pesquisa lá com propulsores de 2 newtons. Heitor, nós estamos mostrando, enquanto a gente conversa aqui, fomos lá na Fibra Forte, filmamos os propulsores deles. Como é que foi o desenvolvimento desse subsistema e por que é tão importante para a tecnologia do Brasil ter capacidade para desenvolver, para fazer um propulsor? Bom, o sistema de propulsão, tanto na parte de lançadores como na parte de satélite, é considerado um desenvolvimento crítico. Né? O que é um desenvolvimento crítico? É um dos desenvolvimentos mais importantes que tem. Por quê? Com o subsistema de propulsão, você pode lançar um foguete com um propulsor adequado a ele. Então, você pode colocar cargas úteis no espaço ou ir para outros planetas, no caso Lua, Marte, etc. Tudo isso é feito com um subsistema propulsor devidamente dimensionado para aquilo. A engenharia ou a física envolvida, ela é basicamente semelhante, tanto para um como para outro. O que muda é o tamanho, o empuxo, o tipo de combustível, mas o desenvolvimento de engenharia, a capacidade de conhecer e desenvolver e ter indústrias nacionais que forneçam esses materiais, e veja, nós estamos falando não só do propulsor construído, nós estamos falando de ligas metálicas. Então, a indústria siderúrgica tem que ter ligas metálicas compatíveis para uso espacial e, no caso de propulsores, que sofrem muito estresse térmico, grande vibração, né, durante o lançamento, choques, né, choques sônicos, choques de vários tipos de espectros, onde essas ligas elas têm que resistir, porque uma fratura no propulsor um dano catastrófico. Você perde a missão, perde o satélite, perde o foguete. Assim, então, nós temos que ter siderurgia que faça essas ligas metálicas que nos forneçam ou forneçam para a indústria para que ela tenha condições de desenvolver esses equipamentos. Nós temos, por exemplo, no caso do monopropelente, temos que ter os catalisadores. E isso o pessoal de Cachoeira Paulista fez um desenvolvimento, estava num estágio muito bom para ser qualificados no espaço, que vamos esperar que seja agora, com o lançamento do Amazônia 1. Então, nós atingimos o TRL 5, no caso do catalisador e dos propulsores e todos esses equipamentos. Isso é importante, porque uma vez que nós temos o controle tanto do projeto como da construção desses equipamentos e a fabricação do subsistema todo integrado e qualificado, nós podemos ter N tipo de missões, tanto do lado civil como do lado militar.
por exemplo, satélites militares, mísseis, na área militar, tudo isso são derivados desse tipo de pesquisa. Então, quem detém esse conhecimento dá um passo além para mísseis nucleares, lançadores de grande porte, né? Você consegue colocar o seu próprio satélite no espaço, satélites espiões, como a gente vê aí nos países mais desenvolvidos. Então, você se torna um player num mercado muito restrito a grandes nações do planeta. E o que acontece? Isso não interessa para eles. Eles não querem que você tenha esse desenvolvimento. Eles podem te vender um lançamento de um foguete deles, num satélite civil que vai simplesmente observar a Terra para uso civil, como é o caso de desmatamento, queimadas, planejamento geográfico, pesca, né? Esses usos civis que até eles mesmos compartilham com essas informações. Agora, quando você pode colocar algo em cima que pode espioná-los ou colocar em risco, né, no caso de um satélite, como aquele projeto, acho que é Guardião, o nome dele, que os Estados Unidos lançou, onde você necessariamente pode colocar um canhão laser ou uma ogiva lá em cima, que ao seu desejo você lança num alvo embaixo. Então, você começa a se tornar perigoso. Eles não querem isso. Eles te vendem as coisas para uso civil, mas quando você desenvolve, pode ser estendido para a área militar, então eles vão te bloquear. Aconteceu muito isso no caso da PMM. Nós tivemos vários equipamentos que o Departamento de Estado americano simplesmente não autorizou a venda. Então, nós tivemos que comprar esses equipamentos ou da China, ou da Rússia, ou do mercado europeu, né? No caso de alguns que ainda vendiam. Então, esses mercados nós sofremos bastante problemas de ameaça de sanções para quem nos vendesse. Foi o caso do VLS, né? Nós tínhamos um tubulão que precisava ser feito um tratamento térmico na Alemanha. Os Estados Unidos faz, mas se negou. Aí precisaria ser feito na Alemanha. Nós chegamos a mandar o tubo do lançador, os 4 boosters, para a Alemanha, um deles, né? Foi mandado para lá, e chegou lá, ele ficou preso na Alemanha por causa de uma ameaça dos Estados Unidos em cima da empresa alemã, do governo alemão. Ficou preso lá, eles não queriam nos devolver, né? Precisou de muito trabalho aí entre os chanceleres, o trabalho da presidência da República na época, para poder desbloquear isso e trazer de volta sem o tratamento térmico. Ou seja, existem muitas sanções, porque quando você tem um lançador, é como eu falei, você põe qualquer coisa lá em cima. Algo que você consiga chegar numa órbita, você pode colocar um satélite civil ou algo militar. Então, eles não queriam. Dentro de alguns equipamentos do satélite, nós tivemos bastante bloqueio de venda, objeções de venda, tínhamos que assinar N documentos junto ao Departamento de Estado americano, né, mostrando que o satélite é civil, que o satélite é para aplicações civis, para controle de desmatamento, para estudos em universidades e coisas assim. Tinha N tipo de documentos. Eu tive que assinar documentos na minha parte de propulsão, por ser o responsável técnico, né, do uso desse sistema de propulsão para um satélite civil. Bom, isso nos traz bastante problema, sem considerar o custo, porque normalmente acaba sendo cobrado muito além do que se deveria pagar, até no sentido de te desmotivar a comprar o equipamento. Então, acaba sendo muito caro. Por isso que é importante o desenvolvimento nacional. Uma vez que você consiga projetar
tem os materiais necessários, e você desenvolve aqui, você se torna independente de tudo isso. Ninguém mais fala para você, você não pode fazer. É tudo meu, eu faço aqui, o projeto é meu, o material é meu, a indústria é minha e eu faço a hora que eu quiser e quando eu quiser. Simplesmente assim. É o que eles fazem. Né? Eles fazem e não fica pedindo autorização para a gente. Mas os satélites deles em cima estão totalmente equipados para espionar qualquer um em qualquer lugar da Terra. Né? Mas a gente não pode subir para esse patamar. Então, o subsistema de propulsão, agora, voltando a ele, é muito importante por causa disso, porque ele serve para você manobrar, serve para o lançador levar para o espaço. Uma vez no espaço satélite, você serve para manobrar o satélite, elevar esse satélite para a órbita correta dele. Lembre-se que o satélite ele trabalha sempre num movimento espiral descendente. Você coloca ele numa órbita alta, ele vai sempre rodando, né, girando em torno da Terra, a gravidade da Terra vai atraindo esse satélite e ele chega numa órbita baixa mínima. Aí você tem que pegar o sistema de propulsão ou outros atuadores e levar ele para a órbita máxima novamente, dentro para ele manter essa vida útil. Ele fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, enquanto você tiver combustível, enquanto você tiver condições de manobrá-lo no espaço. Uma vez que acabou o combustível ou acabou a fase de manobra, ele se torna um satélite que vai chegar até o ponto de reentrar na Terra, porque a gravidade vai puxar, então acabou a vida útil dele. O subsistema de propulsão ele é basicamente utilizado para fazer a elevação de órbita e fazer o controle de atitude, junto com outros equipamentos. Ele faz um movimento mais grosseiro, porque são impulsos mais fortes, e depois você tem rodas de reação que faz os ajustes finos, né, para fazer apontamento de antena, apontamento de câmera ou outros apontamentos que você queira. Esse propulsor que vocês desenvolveram com a fibra forte, ele é de quantos newton? 5 newtons, cada um. Nós temos no subsistema de propulsão um conjunto de 6 propulsores. Nós temos no eixo X, se eu não me engano, isso já faz um tempo, e eu já não estou mais ligado a ele, mas no eixo X ou Y, é o eixo mais exigido nas manobras espaciais. Nós temos 4 propulsores, 2 ativos e 2 reservas. Esses 2 reservas são os 2 que estão com o catalisador brasileiro. E você pode alterná-los. Você pode usar o ativo e o reserva de um lado, o ativo e o reserva do outro. Então, para isso que foi decidido colocar, para poder qualificar o catalisador no espaço. E no outro eixo você tem mais 2, formando, então, uma cruz, né? Basicamente, de atuações. Ele atua no eixo X e no eixo Y. Cada um deles tem 5 newtons. Eles também podem atuar os 4 juntos. Por exemplo, se você apontar ele para a órbita que você precisa, aí você aciona os 4 para fazer a elevação de órbita. Entendeu? E aí você aciona de forma independente para fazer a correção de curso ou de atitude. Perfeitamente. E, bom, esses que vocês fizeram são de 5 newtons. Nós estamos mostrando aqui as imagens do local de testes dos propulsores aqui em Cachoeira Paulista, no INPE de Cachoeira Paulista, uma estrutura bastante bacana que o Brasil Consciência já visitou. E nós temos capacidade de chegar até quanto, Heitor? Dá para testar um propulsor aí de 10, 15 newton, por exemplo, com o que a gente já tem hoje instalado no INPE? Sim, sim. No INPE você consegue fazer testes de propulsores de até 200 newtons, no banco atual. Né? Um propulsor de 200 newtons, ele serve para, por exemplo, ele pode servir como um propulsor de satélite geoestacionário, pequeno, de pequeno porte, para você levar esse satélite até a órbita geoestacionária.
Ele serve, por exemplo, para fazer a rolagem do último estágio do foguete. Antes, quando você tem um satélite que ele é espinado, ele trabalha girando, como é o caso do SCD-1, SCD-2, você tem que dar uma rotação no último estágio antes de soltar o satélite. Então, são propulsores nessa ordem de 200 newtons que você provoca esse giro. Ou então, quando você não quer ter o giro e o foguete, ele normalmente acaba girando no seu lançamento, por atritos, por outras questões, então você quer anular esse giro. Então, você quer parar o giro do foguete, você também usa esses propulsores para parar o giro do foguete e soltar o satélite parado, né? Ele foi usado, por exemplo, para a manobra do Shuttle, o Space Shuttle. Foram vários propulsores de 200 newtons para fazer a manobra do ônibus espacial no espaço. Tá? Nós podemos também testar propulsores de até 400 newtons nesse banco, mas só que aí com um espaço de tempo bem reduzido. No caso da emissão de gases, né? Nós não temos um sistema de exaustão de gases suficiente para um propulsor acima de 200 newtons. Até 200 newtons ele funcionaria normalmente com testes longos de tempo. Acima de 200 newtons você precisa encurtar o tempo por causa da saturação de gases. Você faz o teste dentro de uma pressão negativa. Não seria um vácuo perfeito, mas você tem que ter uma pressão negativa para poder ter as características do propulsor em uso no espaço, né, que lá é um vácuo, mais próximo do real possível. Entendeu? Por isso que você precisa ter essa exaustão de gases da câmara para que as bombas de vácuo consigam manter uma pressão negativa. Nós temos, sim, testes até 200 newtons. Muito bacana. Nós estamos mostrando aí na tela mais imagens do banco de testes lá de Cachoeira Paulista e não vou me lembrar agora o nome do pesquisador, peço encarecidamente desculpas, mas só estive lá uma vez, mas o tecnologista que nos atendeu, que é responsável lá pelo banco, explica bem, o Agnaldo, o nome dele? Acho que é Agnaldo, responsável pelo banco de teste é Agnaldo. Mas se eu estiver falando errado o nome, por favor, me desculpa, mas que nos atendeu na oportunidade, disse que um motor de 200 newton funcionando lá dentro dessa câmara de vácuo que nós estamos mostrando por 5 minutos emite a mesma quantidade de gás que 20 carros andando na Via Dutra a mais de 100 km por hora. Vocês têm uma noção do volume de gás que sai do propulsor. Quero agradecer demais ao Heitor Patiri por ter atendido o nosso convite. Obrigado, Heitor, por você ter dado essas explicações. E nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com informações sobre a licitação que contratou o foguete indiano para o lançamento da Amazônia. O Elon Musk, com a SpaceX, participou e perdeu. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje do satélite Amazônia 1 de um jeito que você nunca viu. Nós estamos contando a história não contada, aquela dos bastidores que levaram o Brasil a ter o seu primeiro satélite de sensoriamento remoto 100% nacional. Neste bloco nós vamos falar um pouco da concorrência pública que escolheu o projeto da Spaceflight para levar o nosso satélite ao espaço no próximo mês de fevereiro. Nós estamos aqui com os dois representantes da Comissão de Licitação do INPE, o presidente da comissão, o Horácio Sawami. Se eu pronunciei errado, você me corrija, por favor, Horácio. Isso. Perfeito. E o vice-presidente da comissão, o Mário Saturno, que já falou anteriormente com a gente sobre o SCD-1. Muito bem. Para muitas pessoas, essa história de licitação é um segredo. Alguns imaginam que o representante público ou o diretor da entidade escolhe uma empresa de acordo com as convicções dele para prestar serviço. Mas nós vamos mostrar nesse programa que é bastante diferente. Falando com os dois aqui,
Bom, eu vou começar com o Horácio. Horácio, explica para a gente o que é essa comissão de licitação e por que vocês se reuniram no caso do Amazônia. Sim, as chamadas licitações são formas que o governo encontra para fazer a contratação de bens e serviços, ou seja, tanto qualquer coisa que você compra para o governo federal, ele tem que se estabelecido um processo que se baseia numa lei a Lei 8666, né, que é famosa, e a lei da besta daí, do Apocalipse. Não necessariamente. Antes era mais complicado, né, quer dizer, cada um fazia do seu jeito e não existia uma forma padronizada. A Lei 8666 veio e padronizou todas as formas de contratação que o governo executou a partir dessa data, da data da promulgação da lei. Mas muita gente defende, se desculpa eu te cortar, Horácio, muita gente defende que essa lei, a 8666, ela é até muito boa para se comprar itens de prateleira, de engenharia, coisas que estão prontas. E muita gente defende que essa lei não é suficiente para atender os requisitos, para atender as demandas, quando vai se tratar de um produto de desenvolvimento tecnológico. Então eu queria que você completasse aí a sua resposta, já deixando o Saturno à vontade também para falar a respeito disso. O que acontece é que, como o espectro de compras do governo federal é bastante amplo, obviamente uma lei sozinha não dá conta. Existem diversas situações em que você tem que fazer adaptações. Um dos casos, por exemplo, surgiu um pouco mais recentemente, é o pregão eletrônico. Aí sim, são produtos de prateleira em que você adquire o produto fazendo uma espécie de, como é que podemos dizer, Saturno, leilão? É uma forma de leilão. Nós da comissão... O inverso do leilão, né? É um leilão ao inverso, é que a pessoa vai baixando o preço ao invés de subir, né? O leilão ganha quem oferecer por menos, né? Isso, exatamente. Só que a nossa comissão não trata dessa área especificamente. Nós tratamos de outras modalidades. O nosso é só... Pois não, Saturno. Não, o nosso é especialmente presencial, né? Você vai lá, tem os documentos que os envelopes, né? Eles têm que ser apresentados separadamente e você tem vários certames, né? Para realizar o processo. E a Lei 8666, ela também especifica como deve ser feito. Ela dá muito trabalho para nós que somos da área de pesquisa, né? Pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Então, ela é realmente mais trabalhosa. Mas nós fizemos aí a concorrência internacional do lançamento do foguete dentro da 8666, seguindo todos os processos. Uma modalidade chamada concorrência internacional, que permite a entrada de empresas estrangeiras. Existem outras modalidades, as outras modalidades não permitem a entrada de empresas estrangeiras diretamente. Muito bem. Bom, vamos contar então como é que foi esse processo. Quando que vocês receberam a incumbência de, o satélite vai ficar pronto, sabemos disso, precisamos colocar ele no espaço, tá aqui as especificações, a gente quer contratar um foguete pelo menor preço. E que preço era esse? Eu falo. Chegou para nós mais ou menos em meados de... Ele chega no grupo de licitações, né, no GLP, né? É o nome do grupo, é isso, Horácio? E lá... naquela época era, né? E lá ele tem que passar para ser divulgado, divulgação pública, vai publicado no Diário Oficial, tem que dar, acho que são 30 dias, Horácio, você lembra aí? A publicação do edital são 30 dias até a data da primeira abertura. Mas antes disso, existe todo um processo, toda uma equipe, várias equipes trabalhando, tem que se estabelecer
aqueles documentos como o projeto básico, planejamento de contratação, é uma coisa bem consulta complicada, de é preços. um processo que consulta de preço. Esse é o mais difícil, você saber. montar os preços, né? Isso aí para quem é... Nós também, como funcionários, né, nós também fazemos compras. E você montar um processo de compra, o mesmo processo que nós fizemos para comprar esse satélite que foi estimado em 130 milhões de reais, é o mesmo processo praticamente, né, e que a gente faz para comprar uma cortina de 500 reais. Então, assim, é uma burocracia, para coisas pequenas, é uma burocracia muito grande, né? Nesse caso é melhor pregão, né? Pregão eletrônico. Muito bem. E aí vocês receberam lá a incumbência da engenharia, da direção do INPE, obviamente, dizendo que a engenharia já avisava que o satélite ia ficar pronto, e abriram uma concorrência internacional com divulgação em veículos de comunicação internacionais, jornais, sites, estimando esse valor de 130 milhões de reais para lançar. E foi fechado, né, a empresa vencedora, a Spaceflight, foi aquela que venceu por 97 milhões. Ao oferecer o lançamento por 97 milhões, havia uma modalidade no contrato, uma correção monetária prevista pelo tempo decorrente de assinatura até o lançamento. O lançamento vai acontecer agora em 2021, então estima-se aí que o custo vai chegar próximo de 110 milhões de reais. Como é que foi a escolha? Quem que entrou no páreo? A SpaceX, por exemplo, participou querendo lançar o satélite brasileiro? Antes, é bom deixar claro que as empresas que participam, elas têm que seguir o sumário do Brasil. Então, assim, o rito que eles têm que seguir é o que a 8666 define. Então, o que aconteceu? Apareceram aí as quatro empresas, né, interessadas, que foram a Arianespace, a Glavcosmos, da Rússia, a Arianespace é francesa, né, bastante conhecida por todos nós também. Apareceu a SpaceX, que você perguntou, e apareceu uma Spaceflight, que na verdade eles estavam oferecendo um foguete indiano, que foi o que ganhou. E para você ter uma ideia da dificuldade das empresas, na abertura, na recepção dos envelopes, abriu-se o envelope de habilitação e foi analisado posteriormente, porque demorou alguns dias, né, para que a análise ficasse pronta. As 4 foram inabilitadas, certo, Horácio? Lembra disso? Lembro. Eu estou com a ata aberta aqui. Mas elas foram inabilitadas por falha na documentação. Na documentação? Que coisa! Então quer dizer que o Elon Musk não conseguiu preencher todos os requisitos, não fez a lição de casa direito, não entendeu a 8666 e não mandou a documentação correta para participar. E aí, como é que vocês resolveram isso? Bem, essa é uma dificuldade Deixa eu falar uma coisinha recorrente, né? De toda empresa estrangeira, ela vai ter dificuldade de entender os meandros da legislação brasileira. E muito mais quando elas não participam ativamente, né? No caso da SpaceX, por exemplo, acho que a primeira vez que eles estavam entrando em contato com a legislação brasileira, então eles não tinham nem ideia de como fazer. Ficou claro isso pela documentação apresentada. Eles não faziam ideia do que eles estavam se metendo. Sim, mas as outras empresas também enroscaram, né? Eles então, nem apresentaram o balanço. Eles diziam que como é uma empresa não é SA, né, eles não são obrigados e não queriam mostrar. Eu falei, bom, no Brasil é limitada, né? No Brasil, para participar do governo, a gente pode até ver se é possível tornar o documento restrito, mas para nós tem que mostrar os documentos. E aí eles correram atrás e conseguiram mostrar. Mas uma curiosidade... Mas peraí, não, isso é interessante. A SpaceX mostrou o balanço financeiro delas para participar da licitação no INPE? E esse documento é público? Agora ficou para se discutir depois. E como era algo que passava da... Eu não lembro. Você lembra, Horácio? Eu acho não lembro que como foi ficou. aberto.
Ficou restrito? Eu não lembro. Tem que entrar no ficou. processo. Eu estou até com o processo aberto aqui, eu posso tentar olhar. Mas como é muita documentação, fica para pra você depois. que está nos assistindo nesse momento, está passando aí embaixo para você na tela uma informação se o processo era aberto ou não, essa curiosidade, né, saber qual é o valor de balanço que a SpaceX apresentou, se é que esse valor foi aberto. A gente segue em frente então. Então, beleza. Houve a inabilitação de todas. Como é que vocês resolveram isso? Isso aí está previsto na legislação que, nesse caso, a gente tem que dar 8 dias úteis para que as empresas retornem com os documentos devidamente corrigidos. Então, 8 dias para tratar de documentos internacionais é um prazo um tanto exíguo, mas as 4 empresas, né, correram atrás e conseguiram. Para nossa surpresa, todas as 4 conseguiram entrar com correções da documentação e prosseguiram. Bacana. Foi e aí... bem concorrido e eles tinham interesse realmente em participar. Legal, vamos deixar registrado que essa, segundo aí o presidente e o vice da comissão de licitação do INPE, essa foi a maior compra já realizada pelo INPE. E como é que você, no frigir dos ovos lá, quando aconteceu a concorrência, mesmo a disputa de preços, venceu a Spaceflight, quem que ficou em segundo? Teve alguém que foi inabilitado depois disso, não? Teve quando você abre as propostas, houve depois uma análise das propostas e 2 empresas foram desclassificadas. Aí já é uma outra fase e a gente usa o termo desclassificar. Que foi a Ariane e a SpaceX, que ainda assim eles apresentaram alguns problemas que eu não me recordo, mas eu posso... Não, tranquilo. Aí foram inabilitadas essas 2 e ficaram, no final, a empresa russa e a Spaceflight, que representava o indiano. Legal. E ainda classificou na ordem, e a Spaceflight ela ganhou pelo valor dos 97 milhões. Muito bacana. Esse trâmite todo que vocês narraram aí demorou quanto tempo? Começou dia 23/10, quando abriu, quer dizer, começou 2 anos antes, eles montando o processo, o que precisava, tal. Mas para nós, ela entrou no dia 23 de outubro de 2018 e nós encerramos dia 28, é isso? Que foi o nosso, a 29 foi publicado no dia 28 de outubro. Foi no dia 26 de nós novembro. Fizemos a reunião em que fizemos a classificação. No dia 29 foi publicado no Diário Oficial e no dia 6, já passando todos os prazos recursais, foi dada 6 de dezembro, foi dada a autorização para fazer a compra. Então dá quase 1 mês e meio, né? Muito bem. Bom, só nesse processo da licitação em si, na abertura. Que na verdade todo o processo já estava correndo há vários anos, né? Perfeito. Bom, e aí eu queria que vocês transmitissem ao telespectador. É fácil fazer tudo isso? As pessoas têm muitas dúvidas, acham que o governo, ou que A, ou que B, conseguem lá falar no videogame, contrata fulano. Como é que é isso? Explica para quem está em casa, por favor. Não, na realidade, todo esse processo é aberto, né? No instante que você publica o edital, 30 dias antes da primeira reunião de abertura, todo o processo é aberto ao público. Então, quer dizer, qualquer cidadão pode ir lá e verificar o que está acontecendo. E, inclusive, as aberturas de documentação e abertura de propostas são eventos públicos. Qualquer pessoa pode ir lá e assistir. Muito bacana. Enquanto a gente está conversando, estamos mostrando aí na tela para vocês as fotos da sessão pública de aberturas. Quer dizer, as empresas chegam com seus representantes, tem um envelope fechado, esse envelope é entregue, ele é aberto na frente de todo mundo para que todo mundo saiba o quanto cada um ofereceu. Além da compra do lançador do satélite Amazônia,
Tem alguma outra compra internacional aí que vocês se lembrem que tenha dado trabalho, que seja interessante para vocês contar para a gente agora? Dá trabalho, todas dão, né? Não me recordo de nenhuma em especial. O Saturno é bom Um para contar os componente cálculos. de satélite, alguma coisa que a gente tinha dificuldade de adquirir. Existiu uma história, se vocês me perdoem, a petulância de querer citar algum episódio para quem trabalha dentro do INPE, mas parece que tem uma história de uma compra de um dispositivo para os cibers, que depois o dispositivo veio a dar problema, vocês tiveram que fazer uma licitação emergencial. Eu não sei bem ao certo agora, nesse momento, do que se trata para explicar, mas é algo que a gente já ouviu por aí em algum momento. Eu não me recordo disso especialmente, não. Mas o ano passado, complementando o lançamento, você tem que ter as antenas no outro lado do mundo, que não são brasileiras. Então, você tem que contratar esse serviço. E o ano passado foi feita uma concorrência também internacional em que nós tentamos comprar. Eu não me recordo qual foi o fechamento, porque houve algumas pendências aí que o INPE teria que assinar algum. Mas também deu bastante trabalho, né, Horácio? Você lembra dessa? A contratação dos serviços de antena. Sim, das antenas, Quando vocês né? estão falando de antena, vocês estão falando daquelas que vão receber os primeiros sinais, não daquelas que instalaram lá em Cuiabá, é isso? Isso, exatamente. Ah, ok. As que instalou em Cuiabá foram vocês que compraram ou não? De Cuiabá, Eu acho que eu não participei não. dessa. Você participou, Horácio? Não, Deve isso ter sido Horácio. anterior à minha época, eu acho. Muito bem. Não, é que tem umas novas aí, né, Horácio? Mas é banda. Eu não me recordo. Eu acho que foi a gente, sim, mas foi algo simples. Aquelas do Bacelar, em que são antenas de banda X, né? Eu me recordo vagamente, mas é algo que não. Como não deu muito trabalho assim, a gente não lembra de tudo. A gente, esse ano foi muito pouco, mas os anos anteriores a gente fazia muitas concorrências internacionais. Então, esse assim, ano passado, muita teve coisa. pouquíssimas licitações. Nos Fruto anos anteriores teve Esse ano e o mais. ano passado já caiu bastante, mas os anos anteriores eram muitas. A gente Fruto, tinha até que obviamente, dividir em dois grupos. Legal. É fruto, obviamente, da queda de investimentos aí no Instituto. Só para que o nosso telespectador saiba, Horácio, você tem quantos anos de casa, Horácio? Quantos anos de INPE? Tô lá desde 86. Desde 86. E você, Saturno? Eu estou desde 1985, então dá 35 anos, né? 35 anos. Eu acho que eu Nossa. fiz agora em outubro, eu fiz 35 anos. Já tá com o lacre de patrimônio nas costas, já grampeado, não? Na testa, né? Tá certo. E tem alguém da comissão que não seja servidor de carreira, que não esteja no INPE aí há algum tempo? Tem alguém que entre na comissão por nomeação? Não, isso não existe. São todos funcionários. Formada por servidores. Tem que ser funcionário. Muito bacana, legal. Para você aí que tinha curiosidade ou que não tinha informação de como é feito um processo licitatório, é assim para tudo, não somente dentro do INPE, mas em todas as instituições públicas de pesquisa. Esta foi mais uma edição do nosso programa Brasil Consciência. A gente vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas feitos pela rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você nesse momento na tela. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, nosso endereço no YouTube está aí sempre à disposição para você assistir quantas vezes quiser, inclusive a outra participação do Saturno lá no programa que fala sobre o lançamento, os 26 anos de lançamento do SCD-1, primeiro satélite brasileiro imperdível para você que gosta de história da nossa indústria aeroespacial. Críticas, dúvidas, reclamações e sugestões, está aí para você o nosso e-mail. A gente vai ficando por aqui e agradece a presença dos nossos dois convidados. Obrigado, gente, um abraço para vocês e até a semana que vem. Tchau!